Oi, oi, meus picturescos, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Viana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E pela primeira vez, eu estou aqui trazendo um vídeo de Speed Paint. Eu tô muito nervoso, porque isso daqui é uma coisa muito nova pra mim. Eu nunca tinha trazido nenhum vídeo de Speed Paint aqui antes, a não ser os de 2020, né, que eu tinha trazido, que, assim, não tem nada a ver, porque eu não tava comentando nada, e foi curtinho demais, meu estilo mudou muito. Mas, pra quem não sabe, eu sou artista, eu desenho bastante, eu posto meus trabalhos lá no Instagram. E eu recentemente fiz esse pôster aqui de The Last of Us, que é uma série, um jogo, né? Primeiro de tudo, ele é um jogo maravilhoso, que eu já conhecia bem antes mesmo de lançar a série, de ser falada aí a série, eu já conhecia, já gostava, mas eu nunca tinha jogado antes, então em 2022, no começo do ano, eu tinha jogado pra ver como que era e eu amei. Fui terminar esse ano o jogo, porque eu não sou rico, não tenho PS4, então eu tive que jogar com meu primo. E eu vou começar a vender algumas artes minhas, eu vou fazer algumas coisas novas para poder vender, né? Principalmente na Katsu desse ano, que é um evento de cultura pop oriental, principalmente, que tem aqui na minha cidade de Uberlândia. E eu vou tentar participar lá, mas não vai ser só por conta do evento, eu vou vender algumas coisas minhas aqui. Primeiro para quem é da cidade, né? E depois eu vejo como que funciona para poder fazer o envio para outras cidades. Então eu resolvi começar com uma coisa que tá muito em alta, que é The Last of Us. Eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei da série, um pouquinho aqui do andamento da arte. E eu tô aqui inclusive chocado porque mudou muito o processo desde a primeira ideia que eu tive, né? A disposição dos personagens mudou bastante. Da diferença que ficou no final, né? Ficou bem diferente. Não tem nada a ver. Teve alguns elementos que lembraram. Achei que eu fiquei, assim, eu me surpreendi com o resultado, porque eu tive essa ideia, assim, do nada, de como que seria o pôster. Infelizmente, hoje em dia, a maioria dos pôsteres é por conta da Marvel? É por conta da Marvel, né? Então, sempre tem essa estética dos personagens lá em cima e ser, assim, um desfiladeiro de personagem, tal qual o vídeo de Reputation aí da Taylor Swift. Só que lá no vídeo de Reputation tá maravilhoso. Então aqui eu tô adicionando os personagens, eu mudei a pose deles, como vocês puderam observar aí, do Joel e da Ellie, né? E eu coloquei a Riley, que é a namoradinha, amiga aí, a mini namoradinha, amiga e namoradinha, né? Nem sei o que eu tô falando mais. Naquela cena das duas no episódio do Left Behind, né? Que elas estão lá no carrossel. Mas eu acabei mudando essa pose aí depois, ela não permaneceu na versão final aí da ilustração. Eu mudei um pouquinho como que seria. A primeira ideia era que cada um deles estivesse meio que numa cena icônica, né? Os personagens abaixo dos dois principais. Mas acabou que os únicos que ficaram assim nessa estética foram o Bill e o Frank, que é naquela cena lá dos dois comendo morangos. E falando um pouquinho sobre a série, e aqui, quando eu comecei a desenhar o pôster, eu tava meio que só jogando os personagens e vendo a disposição melhor que ficaria cada um deles, mas aí eu acabei tendo a brilhante ideia de não vou só jogar os personagens, eu vou pensar aqui de uma forma que fique mais coerente com os personagens. Então, os personagens que tem mais a ver com o Joel eu coloquei pro lado dele, que são a Tess, a Sarah, que é a filha dele, né, e o Tommy, o irmão dele. Mas pro lado da Ellie, como tem poucos personagens, né, que a gente conhece, pelo menos no primeiro jogo, não tem tantos assim personagens principais que tem a ver com a Ellie, eu coloquei mais a Riley, né, que é a namoradinha amiga dela, e a Marlene, que era uma amiga assim, né, ela cuidou da Ellie no começo, só que no final ela meio que foi a vilã, o Twitter me massacrando, né? Porque, The Last of Us não tem vilões, são pessoas fazendo coisas pra sobreviver. Tá bom, militante, eu entendi. Mas enfim, coloquei ela do lado dela, e o Frank e o Bill ficaram meio vendidos, então eu coloquei eles ali mesmo pra poder dar uma balanceada no pôster e não ficar muito pesado só pra um lado de um personagem, né? Distribuir um pouquinho mais. Os irmãos Sam e Harry eu coloquei no meio. E daí eu coloquei um instalador no meio e comecei o processo de colorização, né? Eu fui brincando um pouquinho com as cores, tive um pouquinho de dificuldade no final. Aí no vídeo vai ficar um pouquinho... Tem uma criança gritando ali fora. Não sei se vai dar pra escutar aqui no vídeo, espero que não.
Mas assim, eu tive um pouquinho de problema com as cores, porque prints eles só imprimem em CMYK, né? E não em cores RGB, então eu precisei ficar trocando um pouquinho aí entre as cores de RGB e CMYK para não ficar muito diferente na versão final. Eu ainda não fiz os prints das artes, então assim que possível eu vou dar um alô aqui pra vocês, no canal principalmente. Mas me sigam lá no meu Instagram, os links estão aqui embaixo na descrição. E no final também tá aí o nome de cada Instagram meu. Tem um pessoal meu e um de artes, que eu prefiro que vocês me sigam no de artes, porque o pessoal assim, né? E o Twitter eu não tô usando por enquanto, porque como eu disse no meu último vídeo, eu dei uma afastada de Twitter, não quero voltar lá tão cedo, porque é uma rede social muito tóxica. Então eu tive que ficar aí me atentando com as cores. Vai ficar um pouquinho diferente no vídeo, mas eu vou mostrar aí como ficou a versão final da ilustração, depois que eu corrigi as cores, mandando pro meu celular, porque quem não sabe é uma dificuldade gigante para quem desenha em computador, porque a tela de computadores, eu não sei se isso é diferente com a Apple, né, porque a tela é diferente, não sei como que chama as telas, mas assim, a minha não mostra as cores verdadeiras do desenho, então sempre mostra uma cor mais sem graça, então eu tive que ficar configurando o Clip Studio, que é o software que eu desenho, para poder dar uma ajudada aí, né, com as cores. Então, no final, a gente sempre toma um susto, porque o desenho fica muito saturado e ele fica muito escuro, então tem que ficar regulando lá no Procreate, no meu celular. Mas enfim, eu fui adicionando aí esse pôr do sol aí no fundo, né? Eu olhei algumas referências de pôster do The Last of Us pra ver uma atmosfera que fizesse mais sentido com alguns posters que já existem, né? Então eu coloquei esse pôr do sol aí pro lado do Joel e da Ellie. E assim embaixo eu já tava com a ideia de fazer o Joel e a Ellie andando, que é a cena mais famosa deles, né? Tudo é o Joel e a Ellie andando aí longe num campo. Então eu coloquei eles aí na estrada, andando pra cidade. E eu gostei bastante. No começo eu tinha colocado as cores mais naturais mesmo de uma cidade, assim, natural, desenho, né? Mas aí eu acabei brincando um pouquinho e alterei o gradiente para um roxo meio azulado. Então eu gostei bastante de como ficou. E um cachorro começou a latir aqui fora, meu Deus, só porque eu comecei a gravar. Não é possível que isso tá acontecendo. Espero que vocês não estejam ouvindo isso, porque tá difícil aqui de gravar, gente. O mundo começou a acabar quando eu comecei a gravar, só porque é meu primeiro vídeo de Speed Paint. Mas assim, eu gostei bastante de como ficou aí esse gradiente. Eu acho que fez muito sentido esse amarelo com esse roxo. O bom do digital é isso, cara. Você pode ir alterando as coisas, principalmente pra mim, que eu sou uma pessoa muito indecisa, então eu tenho mais liberdade pra ficar aí alternando coisas, porque eu sempre tô mudando de ideia, então pra mim faz mais sentido trabalhar no digital e não distanciar do tradicional também, né? Porque eu não posso perder a prática. Mas assim, pra colorir, tem que ser no digital. E agora falando um pouquinho da série, né, que eu não falei... Eu falei que eu ia comentar, mas até agora eu não comentei nada. Mas comentando. É uma adaptação muito boa, fiquei muito feliz com a adaptação da série, porque assim, eu sou muito fã de Resident Evil, sempre fui muito fã de Resident Evil e desde o começo dos anos 2000 sempre tiveram péssimas adaptações. Assim, a gente vê pelo meme, pela estética de filme dos anos 2000, que é maravilhosa. Mas assim, os filmes não são bons, eles não tem nada a ver com os jogos. Eles até fizeram um mais novo aí com a brasileira lá que trabalhou em skins, né? A Kai Scodelario. Eles fizeram aí, eu acho que em 2021 ou 2020, acho que foi 2021. Foi um filme bem ruim. Também teve um carinha lá do Brilhante Victoria, que namorava aí com a gótica roqueira trevosa. O Beck, o nome do personagem dele. Mas enfim, o filme tava cheio de fanservice, muito ruim. Nossa, eles tentaram juntar os 3 primeiros jogos num só. E eu não tava entendendo nada, só ficou confuso. E assim, eu só quero que a HBO agora pegue os direitos da adaptação aí dos jogos pra poder fazer uma adaptação boa. Mas com mais ação, por favor, que é uma coisa que eu senti muito falta em The Last of Us. Porque eu já conheci a história antes, fui jogar, né? E foi uma diferença muito tremenda que eu vi da série pro jogo, porque a série ela puxou pra um lado mais dramático. Tinha horas que eu nem lembrava que era o fim do mundo, que era um apocalipse aí, que tinha acontecido uma loucura aí com o fungo, pra quem conhece aí a série. E o jogo sabe do que eu tô falando.
Mas eu achei que eles penderam muito mais pra um lado dramático e mais assim, sabe? Eu não gostei tanto desse lado. Espero que a segunda temporada que vai ter tenha um pouco mais de ação. Eu não gosto tanto assim do segundo jogo. Dependendo de mim, nem tivesse um segundo jogo. Todo mundo aqui me cancelando nos comentários, né? Mas tem uma razão, porque eu acho o final do primeiro jogo maravilhoso e assim estabelece uma. Esse negócio que o pessoal falou, né? De que não existem pessoas ruins. É só pessoas fazendo decisões merdas, né? Que foi, assim, eu não posso julgar o Joel porque ele perdeu a filha dele e ele viu a Ellie como a... Meio que, eu não gosto de falar isso, mas meio que é isso. Que ele substituiu a Sarah, sabe? Ele ficou tanto tempo assim, sozinho. E agora ele tem uma figura mais nova e quem ele pode proteger também. Então, o final do primeiro jogo pra mim é maravilhoso. E a série também usou o mesmo final, então eu gostei bastante disso. E eu acho que meio que perdeu um pouquinho do peso pro segundo jogo. Eu não gosto tanto da história do segundo jogo. Eu acho que ficou meio cansativa pra mim. Mas é um jogo muito bom. Adorei jogar. Maravilhoso. Eu fiquei muito bom nesse segundo jogo, mais que no primeiro. Mas a série, ela puxou mais pra um lado meio de conversinha, sabe? Uma coisa que eu não acho que The Last of Us é somente isso, sabe? Mesmo se fosse você falar que, o jogo ele tem que ser jogado. Mas assim, tem jogos que são só de conversa e são muito bons. Tipo Life is Strange, que é um jogo maravilhoso. Gosto bastante dele. E também os jogos de The Walking Dead, que puxam mais pra um lado de história, mais do que a ação, sabe? Mas enfim, eu fui colocando os personagens aí e colorindo eles conforme eu achasse que mais fizesse sentido, né? Que fosse combinar com o fundo e a estética que eu queria. Os de baixo acaba que, como eles são menores, eles têm menos detalhes do que os principais lá em cima. Eu tive um pouquinho de problema aí com as cores desse fundo, porque elas pareciam muito com as cores do instalador, então eu achei que o instalador ficou meio vendido aí nessa versão do pôster. Por isso que eu fiz duas versões no final também. Eu fui brincando aí com os gradientes e ficou legal numa outra versão aí que eu fiz, que vai aparecer no final também. Os dois vão estar disponíveis para compra. Tem mais informações lá no meu Instagram sobre o pôster, as duas versões, os valores e quanto eu vou imprimir essas coisas, enfim. Tive um pouquinho de problema com isso porque parecia muito. Eu tentei dar uma alterada aí na roupa do instalador, mas eu acho que no final ficou legal, fez sentido, sabe? E eu tive um pouquinho de problema também com essa parte de baixo, onde o Joel e a Ellie estão andando, porque são cores muito escuras, né, e detalhes muito pequenos que não vão ser vistos, assim. Eu tenho um problema muito grande com ficar dando muito zoom e detalhando coisas assim que ninguém vai ver. É só eu que vou ver esse detalhe, sabe? Mas eu tô tentando melhorar nesse aspecto. Vai dar certo, vai dar certo. Fui colocando um pouquinho de linhas coloridas em volta dos personagens para eles não poderem sumir no cenário, né? E ficasse uma coisa mais, assim, destacada. Não queria que eles sumissem e que eles tivessem o seu destaque também, né? Assim como os dois lá em cima, eu quero que os de baixo apareçam, porque afinal são os principais mais marcantes, né? Os personagens mais marcantes da série. Até por isso, um dos motivos de eu não ter colocado uma vilã nova que eles inventaram da série, que eu achei ela, assim, chatíssima, e ela poderia ter feito muito mais coisa se a série durasse mais tempo, que foi uma coisa que eu não gostei. Eu achei estranho, porque séries da HBO sempre tem um tempo maior, né, de tela, tipo 1h30, os episódios de Game of Thrones eu amava, passava assim rapidinho porque era bom, até ficar ruim a série. Mas assim, não é um problema da HBO, é um problema dos diretores, que não souberam aí construir a série, entregar o bastão da série pra outra pessoa, mas enfim. Agora o assunto The Last of Us. Eu ia falar Life is Strange. Não sei porquê, sempre eu confundo, não tem nada a ver. Mas eu achei estranho porque alguns episódios têm 40 e poucos minutos, então eu fiquei, meu Deus, como assim? Vocês adaptaram um jogo de quase 30 horas numa série de 40 minutos, cada episódio só tem 9 episódios. Eu fiquei, como assim? Dá pra fazer muito mais coisas, sabe? Deviam ter parado a primeira temporada, na parte que o Joel se machuca. Dá pra contar muito mais coisa com isso. Eu tentei colocar cabelo aí no instalador, pra poder meio que dar um glow up nele, assim, pra ele não ficar muito simples. Mas eu rasguei um pouquinho da roupa também, pra dar essa sensação de que
tá envelhecido, né? Tá rasgado, tá velho e... Enfim, vocês entenderam a estética que eu queria dar, mas acabou que não deu certo o cabelo. Eu já tinha feito uns instaladores assim antes, em várias artes de The Last of Us que eu tinha feito, só que eu nunca tinha feito uma arte da série, né? Com a versão dos atores, só dos jogos. E aí eu mudei, deixei o instalador sem cabelo mesmo, tentei alterar um pouquinho da cor dele, só que não deu certo. Achei que eu consegui dar uma segurada aí. Comentem aí o que vocês acharam. Se eu conseguir acertar. Eu espero que sim, que o pôster dê certo. Tentei dar um destaque aí com alguns brilhos entre os personagens, pra reforçar um pouquinho mais a presença deles. Coloquei um pouquinho aí de baba na boca do instalador. Eu acho que ficou bem legal isso. Fui acrescentando um pouquinho mais de detalhes, um pouquinho mais de brilho assim no fundo. E acho que ficou bem legal. Foi a primeira vez minha fazendo um pôster, então foi uma coisa nova pra mim. Eu nunca tinha feito um pôster antes. Sempre foi artes mais assim, de cenas, mais únicas assim, sem ser um pôster. Então foi legal dar uma diferenciada. E eu vou fazer mais coisas. Vou trazer em vídeo, inclusive. Pretendo trazer mais coisas assim do meu lado do desenho aqui pro canal. Não só falar de animações, mas também trazer o que eu faço, né, fora das câmeras. E é isso. Fui acrescentando os últimos detalhes. Esse foi o resultado final do pôster, na versão aí amarelo e roxa, e vermelho e preta, que foi o outro gradiente aí que eu coloquei. Comentem aí embaixo se vocês gostaram do pôster, qual que vocês gostaram mais. Me acompanhem lá nas minhas redes sociais, os links vão estar aí embaixo, de Instagram. Vão ter outros vídeos aí pra vocês assistirem também. E eu espero que esse seja o primeiro vídeo de arte de muitos aqui no canal. E que não seja sumido, que nem o meu de anime, né? Que eu prometi que ia ter mais e até hoje eu não coloquei mais vídeos. Mas vão ter mais vídeos sim. Ah, e outra coisa. Eu sempre quis trazer esse tipo de vídeo porque eu sempre vi em canais de artistas que eu sigo, principalmente os da Paula Milanês, que é uma artista brasileira que eu curto bastante. Adoro acompanhar o trabalho dela. O trabalho dela tem muito a ver com o meu, então eu gosto bastante de acompanhar a maneira como ela trabalha. E a Jackie Jordico, que, se eu não me engano, ela é americana. Pelo menos ela fala inglês nos vídeos dela, mas vai saber. E elas fazem esse tipo de vídeo, né? Gravando o processo das suas ilustrações e comentando. E eu sempre quis fazer esse tipo de vídeo também. Eu sou capaz de fazer isso, eu tenho que fazer. Então eu esperei a oportunidade perfeita. E estamos aqui com um pôster de The Last of Us. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Me sigam lá no meu Instagram mais uma vez, por favor. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Comentem embaixo o que vocês querem ver aqui de arte no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e fui!